Você está bem? Amém. Deixa eu ver quem está, quem não está. Amém. Louvado seja o Eterno. Por mais uma noite que nós nos encontramos na sua santa e gloriosa presença. Amém? E tributamos toda a honra e toda a glória a Ele. Olhe para o irmão que está aí do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Diga: agora eu vou lhe pedir algo. Não converse comigo. Pronto, aplauda forte ao Rei. Isso. Tome seu assento e abram as vossas Bíblias. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga: estou procurando. E aqueles que não sabem nem onde está, diz assim: eu estou perdido. Então, o que não existe aqui, né? Você que não trouxe sua Bíblia, que eu estou olhando daqui, pode usar a Bíblia do irmão que está do lado. Que é isso? Quem está online, está tudo bem, ouvindo bem? Fique conosco até o final. E nos perdoem porventura se tiver ainda alguma inconsistência. Resolvido? Amém. Queria pedir a vocês para seguirem. Quem é que já segue a página da empresa de cestas de café da manhã? Todo mundo já segue? Amém. Doce dia, né? Doce dia. Amém. Tem uma outra página que eu queria convidar você a seguir também. Chama-se Deliciarte. Deliciarte. Depois você entre aí. São empresas cristãs. São empresas que os gestores amam a Deus. São empresas consagradas ao Eterno. Amém? Siga para estar por dentro. E apoie a empresa que glorifica o nome do mesmo Deus que você glorifica. Sem mais delongas, vamos à palavra. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que eles estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Fechem os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, fonte de inspiração. Graças a ti por todas as coisas. Tu és o nosso eterno, o nosso soberano, e nós engrandecemos ao teu santo nome. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu favor. Obrigado porque o Senhor é poderoso. Obrigado porque a nossa casa está em segurança. Obrigado porque nessa noite o Senhor mais uma vez está
nos dando uma palavra. E obrigado pela liberdade de podermos ouvir a Tua palavra livremente. Obrigado porque a Tua palavra é clara, é evidente, é transformadora. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa revelar a Tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. De mim mesmo, Senhor, não tenho nada. Esse homem miserável carece, depende do Teu favor, do Teu amor e da Tua misericórdia. E acima disso, do Teu perdão contínuo. Portanto, agracia-se, igreja, nessa noite. Com tudo que vem de Ti. E arranque, Senhor, tudo que vem de mim. É isso que eu declaro, os céus abertos. E declaro ainda que os Teus anjos poderosos estão travando todas as batalhas que se fazem necessárias. Para que o Teu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado. Declaramos a membresia recebendo de um alimento e uma nutrição extraordinária. Que os anjos guerreiem e que a Tua igreja vença. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda forte a Jesus. Tema da mensagem: sangue para vestir versus cruz para salvar. Sangue para vestir, cruz para salvar. Eu fiz algumas anotações ali, rapidinho, nesse pouco tempo que eu tive. E aí é bom que algumas palavras fiquem cravadas nas vossas memórias. Profecia, promessa, redenção. A roupa lembra, a cruz também. O corpo nu inocente. O corpo coberto culpado. A cruz com Cristo é o pecado da humanidade. A cruz sem Cristo coloca a morte e a vergonha no seu devido lugar. Ele venceu. Cristo sem roupa é a pureza celeste. Cristo vestido é vergonha ao que vê. Cristo vestido com sacrifício cumprido, as vestes se tornam resplandecentes. Amém? E assim vamos à palavra. Queridos, preste atenção, e se tiver alguém dormindo do seu lado, você está autorizado a dar um beliscão pentecostal. Ou um tombinho santo, aquele disfarçado, você mantém a postura, aí sua mão se envolve, dá o beliscão, como se nada tivesse acontecendo. Ele já vai entender que é você dando livramento para ele. Amém? Glória a Deus. O Éden, história dentre as mais pregadas. A história do Éden, o lugar das delícias, que Deus criou, Deus fundamentou, Deus estabeleceu para que o homem pudesse viver uma vida plena. Algumas coisas vão acontecer no decorrer do processo. E em meio às situações que sucedem, culmina com a queda do homem. Culmina também com a rebeldia e desobediência do homem, no qual ele, aceitando, também toca no fruto que não deveria, experimenta, e eu não quero entrar em questões específicas, qual foi o fruto, se foi maçã, o que quer que tenha acontecido. Isso é assunto para um nível de debate, fórum, para intendentes, não é para ações de uma pregação, de um culto de terça-feira, que é o culto da família com milagres extraordinários. A intenção aqui é dar norte e destino nessa estação que nós estamos vivendo, experimentando por Deus, e
compreendendo esse tempo, compreendendo os graus de dificuldade, compreendendo também o nível que o céu está requerendo de cada um de nós, desde a membresia congregacional, a também aqueles que detêm de responsabilidade, assumindo cargos e etc. Deus chamou a nossa vida, convocou o nosso coração, nos deu um propósito extraordinário e nós precisamos frutificar e fluirmos nessa atmosfera. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, entendendo o Éden, o Senhor, mais uma vez, Ele vem, como em todas as vezes na viração do dia, se encontrar com o homem. E aí, quando Ele vem e pergunta, cadê o homem? O homem, ele está escondido. Ele está escondido. E ele está escondido por vergonha. Quando ele comete o ato que aceita a proposta da serpente ou a proposta do inferno, os seus olhos se abrem. Os seus olhos se abrem e eles experimentam de uma visão da sua nudez. Vergonha expõe a nudez. A vergonha expõe a nudez e aquele que está nu, com culpa, ele se incomoda. Aquele que está nu, com culpa, ele se incomoda. Eles então pegam algumas folhas e colocam nas partes íntimas, né? Para proteger. O Senhor fala, onde é que você está? Eu estou escondido aqui. Por quê? Porque eu estou com vergonha. Vergonha de quê? Se a nudez que eu coloquei em você foi inocência e não culpa. Vergonha de quê? Já que eu coloquei vocês no lugar da delícia, para serem, produzirem e cumprirem sem mácula. Aí ele pega e diz, Senhor, fiz algo. E esse algo fez com que eu enxergasse que o que está em mim, no aspecto criacional por ti é puro, mas depois que as minhas ações envolveram pecado, eu já não me vejo puro, e por não me ver puro, eu me envergonhei de mim mesmo. Eu peguei algumas folhas e cobri a vergonha, porque quem comete erro, a primeira coisa que vem na nossa memória é como eu irei me apresentar àquele que exerce juízo. Como eu irei me apresentar para alcançar redenção mediante aquele que acredita valor em mim. Como e o que farei para que a dádiva, a benevolência e o favor continuem se fazendo presentes em minha vida. O diabo aí começa a dar subplanos. Ei, usa qualquer coisa, tapa isso aí, ninguém vai perceber. Bota algum tipo de roupa qualquer, conta qualquer tipo de desculpa, de história, por exemplo. O que errou e foi pego em ato, ele vai dizer, eu fiquei santo por 55 dias, mas hoje infelizmente eu não resisti. Passou alguém e esse alguém abalou minha estrutura e eu fui e pequei. Isso somos nós. Eu estava tão certo e convicto das verdades celestiais, e eu conduzi santidade, produzi santidade, eu influenciei por santidade, mas teve um dia que tudo que estava do lado de fora me chamou a atenção, e eu perverti os bons costumes, e eu fui, errei e pequei. Nunca é o eu fazendo, agindo, decidido. Sempre é justificando, articulando, vendo possibilidade do outro ser culpado, vendo possibilidade de alguém, o que está ao redor, a minha criação, a rua que eu morei, o que falaram de mim, a roupa minha que me criticaram, e eu não tinha uma boa imagem, por isso eu aproveitei e chutei o pau. Nunca é conhecendo o fator
da primazia criacional do eterno, sempre olhando o homem miserável que andou certo um tempo e depois não resistiu e caiu. E aí vem a desculpa dos porquês, dos praquês, né? E como? E aí alguém tem que ser culpado pela minha incapacidade. Alguém tem que ser colocado em uma vitrine de culpa, para que a maioria possam julgar a minha causa e dizer assim: mas todos pecaram, ele só foi mais um que pecou também. E Deus está buscando gente que pare de dar desculpa. Deus está buscando indivíduos que assumam responsabilidade até com a sua queda. Indivíduos que assumam responsabilidade com as suas porfias, com as suas defraudações, com os seus vícios, com suas asneiras, com o seu grau de dificuldade de romper, de vencer e de ser quem Deus, o Eterno, chamou. Gente que tenha verdade no lábio: eu errei, eu pequei, eu caí, eu enganei. Eu, não o outro. Não colocar outras pessoas no meio do cenáculo daquilo que o poder da decisão foi teu. O botão quem apertou foi você. E a desculpa, pega uma moita e bota na vergonha. Pega um pedaço de qualquer coisa aí e faz com que isso vire roupa. Sim, nós não fomos chamados para andarmos vestidos com essas roupas. Nós fomos chamados para andarmos vestidos de santidade. Nu, literalmente, sem causar vergonha. A nudez que Deus olha e continua enxergando a pureza do nosso coração. A nudez que eu não tenho necessidade de me esconder atrás de algo ou de alguém para justificar o erro, o engano, o pecado que eu cometi. Eu estou falando da nudez que eu me apresento perante o Senhor e eu danço perante Ele, eu chamo a atenção dEle, porque eu estou em um relacionamento. E eu sei que contando essa história parece uma ação mirabolante, no qual um conto dito popular fadas, porém não é. É possível, é atingível também. Agora esse nível requer muito do homem, requer muito da mulher. Primeiro que aquele que se aproxima dele tem que limpar suas mãos, tem que purificar os seus olhos, sua mente, seu coração, tem que parar de dar desculpas. Foi João, Maria, Francisco? Não, Senhor, culpado sou eu, pecador sou eu que não aguentei ver, eu que não resisti, eu. Se tem alguém que tem que ser culpado, condenado, julgado, sou eu. É isso que o céu espera de nós. Mas sim, parece que procurar uma agulha em um palheiro, encontrar um crente assim, a saber, inclusive eu. É muito mais fácil você, quando vai tecer um comentário, ou vai desenvolver um argumento, ou contra-argumentar, estabelecer marcos pessoais de defesas, para que eu esteja blindado, ou para a minha vergonha estar coberta. Só que perante Deus é folha que está ali, não é roupa. Para um homem é roupa, para Deus é folha. Para o homem, roupa, e até a roupa disfarça, a maquiagem também, porém, para Deus é folha. E Ele não lhe colocou no jardim vestido de folha, te colocou no jardim nu, santo, puro. Sim, trabalhoso é, difícil também militar com caráter. Deus faz o homem, coloca o homem no Éden e dá nome a ele. Qual é o nome dele?
Deus não deu o nome à mulher. Diga por quê? Porque Deus é Deus de relacionamento. Ele quer que você desenvolva da mesma forma que Ele está desenvolvendo com você. Você desenvolve com Deus e você desenvolve com as pessoas. Ele dá nome à mulher. Qual é o nome da mulher? Quem deu o nome? Adão deu o nome. E chamou Adão, a mulher? Eva. Porque essa, pois, é mãe de todos os viventes da terra. É o que está escrito. É mãe de todos os viventes da terra. Então não é qualquer mãe. Mas do que adianta não entender a maternidade? Não adianta, se você não entende o que é maternidade, você vai ouvir qualquer história de serpente. Vai ouvir qualquer asneira, qualquer conto, vai distrair você. E a palavra que confronta vai diretamente na lacuna do seu ego, impedindo você de obter a totalidade da revelação e da transformação que a palavra, quando é ministrada, ela é enviada, ela tem obrigação de produzir resultado. A palavra ela não volta vazia sem antes produzir o resultado pela qual foi enviada, designada, estabelecida. A palavra de Deus muda, realiza, transforma, põe de pé, leva você a ficar pensando, como é o caso dessa noite. Alguns refletindo, porque ainda não conseguiram entrar na cerne, ou no cerne da palavra, do entendimento e da interpretação do que essa mensagem quer dizer. Sangue no jardim, para vestir. Tira a folha, porque eu vou derramar um sangue. Tem solução, tem possibilidade, desde que assuma a consequência. Não é a condenação eterna. Ele aponta imediatamente. Tem um diálogo e fala: agora o homem comum de nós. É complicado alguém se tornar como um de nós, sem abrir mão da impureza, imoralidade, libertinagem e pervertimento. Diga por quê? Começa a andar na presença de Deus com costumes do Egito e começa a tratar esses costumes em um aspecto de normalidade. Normaliza o erro, o engano, o pecado, a mentira, o roubo. Diz: não, isso é normal. Não é normal. Não é normal. Lá é lá, aqui é aqui. Aqui você vai ter que sim ser alguém que a cada dia, eu falo baixo, Theo, para não atrapalhar seu sono. Não, só estou perguntando, porque sua esposa está do lado, ela não deu uma cotovelada em você, ela esqueceu. Esses cultos são bons para a gente testar o caráter do homem, da mulher também. Ver quem é crente, quem não é. Meu dia foi muito pesado. Dia pesado foi o do céu, que lhe deu livramento em todas as tentativas do diabo. Dia pesado foi dos anjos, para terminar a noite ele vê tu aí, ó. Ele com a espada do lado de fora, protegendo tu para tu dormir no culto. Foi você a vítima da noite, Theo. Mas pode ser alguém que está aí também. Eu vou chamar seu nome. Hoje eu vou chamar nome. É só você dormir que eu chamo. Durma. E bom que está ao vivo. Isso é vergonha. Quem vai lhe envergonhar é o diabo. Aqui eu estou te alertando. Vergonha é Satanás que dá. Fique tranquilo. Ou fiquem tranquilos. Eu estou alertando. Aqui é alerta. Igreja é lugar de produzir
alerta. Quem produz vergonha é o diabo. Observe no Éden. Está tudo bem, tudo em ordem. Quem gerou a vergonha no Éden? O diabo. Mas quem apertou o botão? E quem confirmou o botão que ela apertou? Acabou a conversa. Então nós estamos agora voltando para a palavra. Que nos distraímos porque perdemos a... Tem um povo que está dentro do Éden com vergonha, vestido de folhas. O Senhor, Ele faz o primeiro sacrifício. O Senhor, Ele faz o primeiro sacrifício. Ele sacrifica um animal. Sacrifício desse animal é para dar vestes novas. Sim, o Pai, o Eterno, o Soberano, Ele sacrifica um animal porque Ele viu que além do diabo ter dado uma desculpa, uma história, um fundamento, e foi acatado. Já tinha dado do fruto, depois deu a vergonha, depois falou, usa qualquer coisa que ninguém vai perceber. Se disfarça no meio da igreja, se disfarça, anda no meio da multidão, que ninguém vai ver que você está errado, mentindo, pecando, enganando. Usa qualquer coisa parecida com o que a maioria gosta. Jesus falou, eu vou morrer lá na eternidade, viver na eternidade e cumprir lá na frente a redenção na cruz. Você não entendeu? Esse animal sacrificado aponta para Cristo. Esse sangue derramado, por que o animal precisava morrer? Não. Mas se fez escárnio porque alguém ouviu que não devia, comeu que não devia, e ainda para dar desculpa, botou folha no lugar da vergonha. Aí vai custar a vida de alguém, porque alguém não entendeu porque o Senhor o trouxe, o fundamentou, o constituiu, o levantou. Está tratando como simples, algo com um grau de tamanha unção e glória, que alguém ter sido chamado pelo Eterno. Ah, você não entendeu? Teu nome está escrito no livro da vida, é o bem mais precioso. Aleluia, você continua sem entender, boca grande. O Eterno chamou você, tirou as roupas fajutas que você usava, a desculpa, a asneira, a falta de convicção, e te deu vestes novas, ornamentos de louvor. Colocou um cântico puro, verdadeiro, idôneo, coeso nos seus lábios, para que hoje nós pudéssemos andar livremente, não mais com folha, não mais com desculpa, não mais com engano, mas agora representando o Cristo ressurreto. Aleluia! Oh Senhor Rei! Sim, as folhas não podem levar você para fundamento. O máximo que as folhas vão fazer é você se disfarçar por alguns momentos no Éden. Que é o Éden, é o lugar da perfeição. Que são as folhas, a desculpa para a justificação. Para você estar onde? Eu estou com vergonha. Vergonha de quê? Eu estou nu. Nu, quem te falou? Agora os meus olhos se abriram. Porque eu dei lugar. Eu fiz o que não devia. Fui alimentando aquilo. O pecado com o doce gostoso. O pecado como um alimento de delícia que toda carne ama. E só termina o sabor quando a consumação ocorre e quando a condenação chega. Quantos depois de terem decidido,
Alguém alertou e falou: não vai ali não. Ele mesmo assim, pendido por um desejo, por uma asneira, por um sentimento de falsa independência, foi e praticou o erro, foi e praticou o engano, foi e praticou, permitiu. Quando cometeu, se deparou com a serpente. E a serpente é um dos instrumentos de maior nível de motivação, porque a serpente nunca vai apontar teu erro, teu engano, que você precisa matar essa carne, arrancar essa ação miserável de Jezabel, de Maria Padilha, essa forma de se exibir, olhando-se no espelho, dizendo: agora eu vou chamar a atenção, ainda dizendo que não. Bota uma roupa e não vê o peso que a roupa vai causar. Bota uma maquiagem e não vê o que isso vai representar. Quem vai ser atraído? Quais os olhares serão atraídos para a sua teia, viúva negra? O corpo é seu, o rosto é seu, a mão é sua. Bonita sem ser impura, charmosa, que detém de respeito e não de desejo. O que é charmosa? Quem tem charme. Tem algum problema em charme? Não tem nenhum. A mulher inclusive tem que ser charmosa. O homem também tem que ser charmoso. Ele não tem que ser carnal, imoral, pervertido. Ele pode estar em ambientes de pessoas bonitas com vestimentas de ornamento de louvor. A mulher, da mesma forma. Quando ele chega, ele já encontra a mulher nua. E a mulher está vendo ele nu. Mas ele não sabe que ela está nua. Só depois que ele consome. Quando ela olhou, ele está chegando. E ela já teve acesso a ver antes dele. E por que ela não alertou ele? Porque ela estava no encantamento do momento. Ela falou: ainda falta mais. Ainda não foi consumado. O pecado é assim, ele gera o engodar, o engravidar. Ele vai gerar estímulos, exatidão, certeza e convicção. O pecado vai lhe dar certeza: vá, você pode. Depois se arrepende. Ele é poderoso, ele vai perdoar 70 vezes 7. Isso o diabo e a serpente motivadora ao extremo vai contigo até a queda. Na queda ela some. Aí só fica você e o mundo vazio. Só fica você e sua carnalidade. Só fica você e o engano que você cometeu. Aí você vai ter que decidir: conta qualquer história ou produz arrependimento? Ah, mas eu fico preocupado com o que os outros vão pensar quando eu confesso o meu pecado. Fica com ele então e faz um quadro. Só você sabe o quadro que está lá na parede. E a serpente há de revelar também que ela gosta. Quando você parar de fazer a vontade da serpente, ela revelará todos os seus podres. Todos. Tintim por tintim. Vintém por vintém. Vem tudo para fora. De mim e de vocês. São dias terríveis. Porque do pastor ao voluntário
estamos sendo colocados em um nível extremo de tratamento, de prova. O velho homem visitando tanta gente, a velha mulher visitando tanta mulher, exatamente nesse período. E na segunda-feira, às 17h30, os que puderem, começaremos os 10 dias de tribunais. E vamos sim subir o monte. É a virada de ano. É a nossa mudança de calendário. E eu peço e rogo ao Eterno que nos próximos anos tenhamos maturidade suficiente de livre e espontânea vontade da própria membresia de não comemorar mais nenhuma festa miserável desse calendário gregoriano. Mas é a oportunidade da minha família. Vá junto para o inferno com ela então. Sua família vai ser alcançada pelo seu exemplo, testemunho e santidade. Não é por convites feitos, é pela graça que atrai, é pela presença que conforta, é pelo tudo que você representa diante do Eterno que vai fazer o Eterno agir, o Eterno se mover, o Eterno dizer: ei, eu vou vestir sua mulher, eu vou vestir seu marido, eu vou vestir sua mãe, eu vou vestir seu pai. Com quê? Com sacrifício. O Senhor, por quê? Porque eu fui fiel, porque me amou, eu também irei amá-lo. Porque falou bem de mim, livrá-lo-ei do dia mau, da angústia, da acusação dos inimigos. Porque me amou, eu também o amarei. Me glorificou e eu também o glorificarei. Quem falou? Jesus. Glorifica. Louvado seja Ele. Só que ainda tem uma cruz a ser peregrinada. Há uma via dolorosa que você não vai ser eximido, dirimido. Você vai ter que passar por ela. Esse povo vai sair do Éden, vai sair do jardim. Descruza os braços para receber informação direito. Que frio, diminui. Isso, já desligou, viu? Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse povo que sai do Éden não sai de qualquer jeito. Mesmo depois de ter feito o que fez, o Senhor não mandou eles embora de qualquer jeito. Eles vão dar Deus vai dar para eles uma vestimenta que vai apontar para 2000 anos depois, a redenção. E aí é onde cai essa graça em mim e vocês. Porque quantas vezes quando você foi pego, ao invés de falar eu fiz, você pegou e fez a mesma coisa que eles fizeram no Éden. Justificou, projetou, programou uma resposta, ou até tem determinados níveis tão imorais, com perversão de caráter, que programa o plano até da descoberta. Se alguém descobrir, eu já tenho uma história para contar. Sim, tem gente assim. E são tão dissimulados assim, não. Veja bem, você tem como provar? Até o cara que sabe da verdade fala: será que eu estou errado mesmo? Porque tem gente tão canalha na hora da descoberta. Que o Senhor nos guarde, irmãos. que o Senhor Ele nos cubra. Porque se algum dia
qualquer que seja o pecado, eu vou dizer: foi eu, igreja. A mesma coragem e bravura que eu tenho de vir aqui. Eu vou dizer: ó, foi eu e acabou. Vocês decidem o que vocês fazem. Mas eu fiz mesmo. E o porquê eu me lasquei. Foi. Simples. Que o Senhor sempre ache dentro do nosso coração a coragem de falar a verdade. Porque o erro e o acerto caminham juntos. Há uma linha tênue. E aquele que está hoje na linha de instrumento para produzir endireitamento de veredas, são os que mais vão sofrer consequências. Mais dia, menos dia. Porque tem pouco homem falando. E os que insistem em pregar o evangelho genuíno, a própria nação está se encarregando de abatê-los. O próprio povo que não quer ser moldado por uma palavra, prefere as vestimentas de folha. Porque as vestimentas de folha exibem glamour. As grandes grifes criam roupas patéticas, criam roupas estranhas. Para você entender o que é que o mundo faz. E o povo deseja essas roupas. Eu quero ver desejar a roupa que custa sangue. Eu quero ver você desejar aquilo que limpa de verdade. Eles saem do Éden, vestido com a roupa de um animal que o Senhor matou. E fez propiciatório no Éden. O primeiro propiciatório aconteceu no Éden. Por mais que eles tivessem errado, o Senhor sempre tem algo a fazer. O teu erro, o teu pecado, o teu engano, tudo bem. Que roupa sentiu aqui nessa noite? Quais foram as tuas vestimentas que lhe trouxeram aqui nessa noite? Porque o mesmo Pai, o mesmo poderoso Deus que sacrificou um animal, diz assim: vai ter redenção. Vai ter redenção. Ele bota uma vestimenta que vai fazer com que tanto Adão quanto Eva vai olhar para a vestimenta e vai dizer: ele é misericordioso. Você viu quando os nossos olhos abriram? Nós inventamos uma desculpa. E quando ele nos viu assim, ele mudou. A primeira coisa que ele fez foi mudar a nossa roupa. É a primeira coisa que o rei quer fazer na tua vida, é mudar as tuas vestimentas. Então não adianta ficar se disfarçando por muito tempo dentro da igreja. Troca essa roupa. Troca essa roupa. De uma vez por todas, pega a vestimenta. Mas é feia para o povo, mas é bonita para o Senhor. Aleluia. É bonita para Ele. Roupa que detém de arrependimento. Roupa que detém de gente corajosa para poder dizer: eu errei, eu pequei. São roupas belas para o eterno. Gente que não engana. Gente que não está se disfarçando. Gente que entendeu que o amor dele, além de ser infinito, está disponível e está disposto a mudar a realidade. De homens como eu, como vocês. Homens que carregam guerras, travam batalhas em um mundo tão imoral. E nós precisamos nessa noite também exercer coragem
para arrancar também as folhas que nós colocamos em lugares que em alguns momentos tratamos como simples, mas pegamos folhas para tapar alguns lugares vergonhosos em nós, que gerariam vexame em nós. A frase que me marcou hoje, eu estava ouvindo algo e a pessoa falou assim: eu não prego a palavra para ser exemplo. Eu prego a palavra porque eu quero aproximar o meu coração do de Jesus. Meu Deus do céu. Eu quero amar Jesus. Eu quero que Ele veja que existem corações também que, de livre e espontânea vontade, ao invés de dar desculpa das folhas, isso é o que estou falando. Ao invés de dar desculpa, diz assim: eu pequei. Eu não sou digno nem merecedor de nada. Mas eu quero aproveitar a chance que o Senhor me deu. Tem alguém aqui que quer aproveitar também a chance que o Senhor deu? Eu quero que Ele ache o meu coração. E eu quero encontrar o coração dele. Eu sei que estamos em um nível ainda muito amador, pela busca que temos, pela oração que fazemos. Tudo aí fora tendencia a roubar o nosso tempo. E vivemos uma vida cotidiana que exige que os nossos esforços sejam implementados para produzir coisas para lá. E nós precisamos produzir coisas para lá, para o céu. Mas para produzir coisas para o céu, eu tenho que tirar essa folha que eu coloquei em algumas áreas na minha vida. É como se eu desse incapacidade ao céu de realizar tudo. E saibam, o céu tem poder para realizar tudo. Quando eles foram postos para fora, aí vem a parte difícil. Vem aqui, espigão, por favor. Suba aqui. Eu vou explicar para vocês o que é ser colocado para fora. Quando ele dá a vestimenta, tirou a folha e deu uma vestimenta que custou sangue de um animal, que estava apontando para a redenção futura, para o sacrifício de Jesus, o nosso Yeshua, o Mashiach, o Redentor. E aí por um momento há um diálogo que, a saber, e claramente para quem faz um exegese, um discernimento até que básico. Por um momento Adão não está ouvindo. E aí é como se a Trindade estivesse conversando, ou o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eterno. Diz assim: e agora? Os olhos se abriram. E eis que o homem é como um de nós. E o jardim é grande. Não só tem folha no jardim. O que a serpente fez, que já sumiu. Ninguém vê mais a serpente falando nada. Porque a serpente, ela está te dando entusiasmo até o ato. Está te dando motivação até você falar a liberdade que não deveria, o desrespeito que não deveria. Mas depois que você comete a gafe, a serpente cai fora e fica só você e seu mundo vazio. E os seus porquês: poxa, por que eu traí? Por que eu enganei? Por que eu menti? Por quê? Isso que o diabo quer fazer. Ao invés de você contar a história, eu poderia ter caído, mas eu queria aproximar meu coração do Redentor. E aí eu não caí. Ele me deu graça, não foi por mim, foi por Ele, porque até isso é Ele que faz. Mas o que o teu coração tiver pendido, predisposto, e você nutrir esse sentimento irá lhe proteger.
esse sentimento nutrido irá lhe proteger. E irá também nortear a sua vida. Uma palavra recebida em 8 minutos, com tanta coisa para dar, mas não temos tempo. O nível de profundidade que Deus está nos confiando é maravilhoso. Mas nós não temos tempo. E o nosso corpo de membresia ainda não está preparado para sentar as nádegas e ficar 3h30, 4 horas babando a palavra. A gente já percebe os olhares e os relógios, infelizmente. Mas eu vou te explicar o que é ser colocado para fora. Quem vai imaginar que quem vestiu com apontamento de redenção vai fazer assim, ó? Você não entendeu, eu sei que você não entendeu. Vem cá, espiga novamente. A vestimenta é santa, mas a sua atitude foi imoral. Nós não estamos acostumados com isso, porque recebemos um falso evangelho. Um evangelho que trata descarado, vagabundo, imoral, como um coitadinho. Agora vem aqui, é de nolha. Espigão não vai embora, não. Porque quando... Satisfeita? É brincadeira. Por que Deus não vai falar com ela? Não fala mais da roupa. O propósito da sua casa envolve todo mundo. Mas tem um que vai ser chamado. Vem aqui. Tem um que vai ser chamado para diálogo. Ele tira as folhas e ela está vendo sem poder falar. Tira dele, tira dela e dá vestimentas. E aí ele empurra, coloca para fora. Siga ele, por favor. Eu ainda estou pedindo, porque o céu nem falou. O céu vai tratar com quem detém da autoridade e não cumpriu. Sim, ele podia consertar. E o Senhor podia dar outra mulher, e outra mulher, e outra mulher, e outra mulher, e outra mulher, até chegar na estatura. E quando ela sai do Éden, na saída, antes dos querubins, com a espada flamejante, vir fechar a porta, ele vai dar um nome a ela. Vai dizer: teu nome é Eva. Podem ir. Sabe o que acontece? Aceita a benevolência e a correção. Precisamos tirar aquilo que o diabo implementou dentro da igreja. Que a igreja está ferindo todo mundo. Que a igreja está maltratando todo mundo. Que a igreja feriu, a igreja bateu, a igreja é o teu caráter miserável. Ou porque você não é verdadeiro, diz assim: eu quero é pecar, eu quero é errar.
Que é muito melhor um homem corajoso até para morrer do que um imoral para perverter. Muito mais ombrio um homem parar de dar desculpa, dizer assim, ó, culpado sou eu. Ou melhor, se apresentar na frente e a mulher atrás. Precisa de sacerdote desse tipo. Foi a mulher que tu me deste. Se você não for o homem suficiente, a mulher nunca vai ser a mulher capacitada. Ela vai ser capacitada para toda a estrutura de governança, menos para você que é um sacerdote imoral, porque você tem um protótipo de mulher que você desenhou e cobra dessa mulher uma governança impositiva. E o evangelho, ele é libertador. Não vos conformeis com esse mundo. Eu gosto com esse mundo, com essas pessoas que tratam o pecado como normal. Não se acostume com aquele que mentiu demais e se tornou um Pinóquio. Não se acostume com aquele que está há muito tempo e continua viciado. Não se acostume com aquele que o tempo todo procura um culpado. Culpado é você, culpado sou eu. Não merecíamos nem sequer termos acordado, mas Ele mesmo, depois de tudo que fizemos no dia de ontem, tirou as folhas e não deu roupa. Coloque de pé. Oh, meu Deus do céu. Senhor, exalta a Deus. Tem louvor nessa casa? Quero um louvor nosso, um louvor nosso, um louvor nosso. A canção do adorador é essa que eu quero ouvir. Feche os olhos. Isso, fecha os olhos, não abre não.